caminho da quinta, acho que é iminente. Então, vamos recapitular um pouco. Nós passamos pela primeira revolução industrial, isso no século XVIII, onde tínhamos a introdução da máquina a vapor e o carvão, a mecanização. A segunda revolução industrial, no século XIX, com as linhas de montagem, com base em petróleo e eletricidade, produção em massa, muito destaque pelo método Toyota. E tivemos a terceira revolução industrial no século passado, com a produção automatizada, utilização dos computadores eletrônicos e a tecnologia de informação. Agora nós estamos diante da quarta revolução industrial, né? Já é realidade a produção inteligente, incorporar internet das coisas e big data, já é uma realidade. E existe uma denominação para o mundo que nós estamos a viver hoje. Denomina-se, é chamado de mundo VUCA. Essa expressão muito utilizada pelos americanos, né, que ela tem a sua história já desde a Segunda Guerra Mundial, quando os militares diziam que uma guerra é um universo VUCA, que é umas iniciais das palavras, em português poderia ser VICA, né? Mas é uma inicial das palavras volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. VUCA começou a aparecer mais, a ser mais popularizada depois em 2001, né, que teve ali aquele trágico incidente das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Por que apareceu? Houve muitos questionamentos, sobretudo até na gestão de projetos também, fazendo um particular aqui, teve bastante, houve muita revolução a partir daquele momento tecnológica e nas metodologias para alcançar objetivos. A base de gestão de projetos começou a se desenvolver muito a questão do Scrum e a questão e com relação a processos, trouxe muito à tona que nós estávamos num mundo que demandava que as coisas fossem feitas de forma diferente. E ali voltou a estar em voga a questão da palavra VUCA, né? Que também, como era em guerra antigamente, era volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso veio por quê? Porque não teve um fluxo de informação muito rápido, automatizado e otimizado entre as grandes redes de inteligência dos Estados Unidos, principalmente o FBI, certo? Eles já tinham informações que, se fossem cruzadas, poderia se saber do ataque, o lugar, a data, e poderia ser evitado aquela catástrofe. Então, este mundo VUCA, ele é muito volátil, as coisas mudam de forma muito rápida, isso se observa em qualquer lugar, pode ser ambiente de negócios, né? Podemos trazer para o ambiente de negócios, tudo é muito rápido, muito volátil, tudo é muito incerto, ninguém sabe como será o mundo de amanhã, vide a Covid-19 que surgiu ali no final de 2019, já vamos há 2 anos que estamos nesse calvário, então nós temos que se adaptar muito rápido, tudo é muito complexo, oferecem variáveis diversas e principalmente ambiente, não assim tanta clareza, né, daquilo de como deve se proceder. Então, a partir dali, como a gente faz, como a gente gera sucesso para uma organização ou um empreendimento, um mundo corporativo, dentro de toda essa loucura. Uma palavra, processo. Como palavra, processo tem origem no latim, proceder, que significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. A partir dessa definição, eu acho que muitos de vocês conseguem já observar um nível de processo, né, no seu dia a dia. Muitas das vezes chamamos rotina, mas essa maneira de agir, método, sistema é um processo. Quando tu sabes que todos os dias deves acordar às X horas, ir tomar banho, escovar os dentes, tens prazo para tudo, tomar café, entrar no carro, ir para o trabalho, tudo isso é para atingir um objetivo. Então, todos nós, muitas das vezes, passamos por um processo. Isso como definição da palavra. Mas a definição que nos interessa é o processo enquanto conceito organizacional.
Um processo é uma série de atividades estruturadas com o objetivo de desenvolver um produto ou serviço para um cliente ou mercado. Aqui a grande diferença está em dois pontos-chave. São atividades estruturadas, catalogadas, organizadas, de maneira a atingir um certo cliente e mercado. Alô? Acho que perdemos momentaneamente o estilo. Alô? Tinha congelado, agora já está. Estamos a ouvir? Alô? Sim. Tinha congelado. Agora eu consigo ouvir. Pois, congelou um bocado. Ah, não sei se foi do meu lado ou do seu. Ah, ok. Mas... Diga. Não sei se foi do meu lado ou do seu. Sim, mas conseguem me ouvir, né? Agora estamos a ouvir. Ah, ok. Não sei se outra pessoa ali pode me ajudar. Onde é que me ouviram pela última vez? Em que parte? Eu ouvi-lhe ali quando estava a falar da otimização, isso nas empresas, como é que tem que ser feito. Tendo em conta o que estava a falar, também perdi-me. Eu acho que não foi... Não sei se outra pessoa pode me ajudar. Mas está bom. Não, parou na definição do processo como então, tal. A definição do processo. Ok. Tá bom. Maravilha. Então, a definição do processo enquanto palavra, né? Temos aqui como uma definição que tem em qualquer dicionário, né? É uma palavra com origem no latim, proceder, que significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Isso todo mundo implementa no seu dia a dia, né? Não de forma catalogada, estruturada, mas todos nós implementamos no nosso dia a dia e muitas das vezes a gente denomina por rotina, que é a gente acordar, já sabemos o que fazer cada etapa do processo, né? Levantamos, depois há quem faz exercício, há quem vai direto para o banho, vestimos, tomamos café, entramos no carro, vamos trabalhar, tudo por um objetivo que é chegar no trabalho numa hora determinada. Isso, processo, enquanto palavra e definição. E o que é, por exemplo, o processo organizacional como conceito, que é a razão do que estamos aqui, né? Que é o princípio. Um processo, como conceito, é uma série de atividades estruturadas com o objetivo de desenvolver um produto ou serviço para um cliente ou mercado. Aqui a grande diferença está mesmo ali, que são atividades estruturadas, muitas das vezes catalogadas, colocadas em procedimentos, que o objetivo passa a ser desenvolver um produto ou serviço, muitas das vezes para cliente ou mercado. Quem desenvolve essa gestão de processos em várias empresas, tem aqueles profissionais que são gestores de processos, outros são analistas de processos. São pessoas que tendem a ter uma visão um pouco diferente. Digamos assim, há quem diga que existem dois tipos de pessoas, né? Tem dois tipos de visões. O otimista, se tu tiveres um copo, né, com água, o otimista pode dizer que o copo está meio cheio. E dizem que o pessimista diz que está meio vazio. Conseguem me ouvir? O pessimista diz que o copo está meio vazio. E ali a gente adiciona, né, o cara dos processos, o analista, o gestor de processos. Ele pensa sempre com base, por que o copo é tão grande? Essa aqui é uma forma moral de nós passamos a perceber a função do gestor ou analista de processos como alguém que trabalha sempre para maximizar a eficiência, busca sempre pela eficiência, faz as questões para que nós não tenhamos trabalhos necessários e sejamos eficientes de concreto. Como é que já vimos qual é a definição de um processo organizacional? Vamos agora olhar aqui para a estrutura de um processo. A estrutura de um processo, de forma elementar, ela tem a entrada, o processo em si e
a saída. Um processo ele pode ter outros subprocessos, ele pode ter macroprocessos, depende da estrutura da empresa, né? A gente pode ter sempre visões macros, micros, que ajudam muito bem aquela questão, né, de atuar local e pensar global. Então, a estrutura de um processo, nas entradas, nós podemos ter insumos, recursos, materiais, informações que podem vir internamente ou externamente, né? Podem vir, por exemplo, de fornecedores, podem vir, por exemplo, de uma equipe interna de compras, da produção. Então, tem sempre muitas informações ou materiais que podem vir, né? Dar entrada no processo. E esse processo é tão somente um conjunto de atividades, né? Estruturadas, como já definimos antes, que vão estar. Aqui é importante ressaltar que muita gente faz confusão e entende processo como um fluxograma, né? Há quem diga até quadrado, traço, quadrado, traço, quadrado, traço. Aquilo é o mapeamento do processo, né? Lá para frente, depois vamos falar um pouquinho. Então, essa é a estrutura do processo. Depois temos na saída, né, que é o fim, um produto ou um serviço. Então, com isso, né, acho que já temos uma base, né, para falar o que é que faz a gestão de processos ou um gestor de processos. Um gestor de processos, numa empresa, ele pode estar dentro da empresa, né, ou ser um consultor. Muitas das vezes acontece, nem todas as empresas têm a necessidade de ter alguém responsável por implementar os processos dentro da empresa, mas é importante que a empresa tenha consciência de que tem que ter processos e esses processos tenham donos, né? Nem sempre o profissional que institui os processos tem que ser o dono do processo. O dono do processo é aqueles que vão estar ali no dia a dia, vão ser intervenientes. Tem um que é o dono do processo e que responde pelo sucesso do mesmo e sabe atacar os erros rapidamente, que é para corrigi-los. Então, a gestão de processos, o profissional, ele tem a função de identificar os processos, isso é avaliar, fazer uma análise, né, daquilo que são os processos, muitas das vezes existentes. Isso sou eu, né? Eu, por norma, eu nunca consigo dar aquela nossa primeira informação de definição de processo como palavra. Eu, quando sou convidado a ir a fazer a avaliação de uma empresa de seus processos, eu nunca aceito a ideia de que uma empresa não tem processo. Muita gente diz, não tem processo, vem aqui. Mas eu acho que não. Por exemplo, nessa parte de diagnóstico, nós identificamos os processos, analisamos os processos, chama-se o as is, né? Que é como é, tu tens que verificar como é. Eu acho que muitos podem não ter processos bem elaborados, mas já existem práticas. Todos que trabalham pessoas, há práticas. Então, nessa fase é muito importante que o profissional ele interaja com aqueles que são os intervenientes do processo, os que virão a ser intervenientes do processo, porque eles têm muitos inputs para dar, que é para contribuir, né, naquilo que vai ser na maneira como eles vão encarar o processo em si. Porque esse sentimento de pertença, eu noto que ajuda muito as pessoas a se comprometerem e fazer com que o processo dê certo. Então, identifica esses processos, analisa esses processos, e aí entramos na modelagem dos processos. Quer dizer, a gente já vai ir trabalhando, a gente vai trabalhando como nós queremos, como o profissional quer que seja, né? Para dali, a gente modela esses processos. É nessa parte da modelagem que utilizamos ferramentas como o fluxograma. Já fica aqui, acho que todos vocês, espero que saiam daqui com a ideia de que fluxograma é diferente de processo. Fluxograma é uma ferramenta, né, utilizada para exibir os processos, modelar os processos, certo? Assim como o fluxograma, quem usa os blueprints, né, que são muito importantes para também mostrar a interação que existe entre as diferentes áreas. Então, depois de modelar esses processos como a gente quer, a gente passa pela fase de execução. A gente faz a parte de execução, muitas das vezes é bom ter a prática de fazer um teste de como processo. Nesse teste, a gente pode ajustar muita coisa e depois criar os procedimentos. Os procedimentos são muito importantes porque a gente mantém por escrito o processo que foi criado. É bom
que ele seja revisado, porque o processo não é um fim, o processo é um meio. Então, o processo ele vai se adaptando. Só que os processos eles ajudam a empresa a se adaptar mais rapidamente às mudanças e sem descurar daquilo que é a sua cultura e os seus objetivos estratégicos, porque existe muito esse alinhamento. Os processos precisam estar muito alinhados com esses objetivos. Então, a partir disso, para nós termos melhorias contínuas, promovemos a melhoria, precisamos monitorar esses mesmos resultados. E os procedimentos acabam tendo grande importância e por se fazer parte dos processos e ter bons processos, porque eles ajudam demais aqueles que entram na empresa, na sua adaptação, para todo mundo entender o seu papel, a sua função, né? Então, espero que fique claro o que é que faz o gestor de processos, como é que é feita a gestão de processos, o que é que cabe é identificar os processos, analisar os processos, né? Como é, modelar os processos, como queremos que seja, executar, monitorar os resultados, né? Automatizando os processos, ajustar os procedimentos e, a partir dali, promover as melhorias. Mas agora, essa gestão de processos, quando for, se alguém interessar fazer os seus estudos ou algum dia vão ter contato de novo, vocês vão encontrar gestão por processos. Não é a mesma coisa, não se engane, e nem a única diferença é o por e o de, não. Existe uma certa diferença. Porque existem... A gestão de projetos pode estar dentro da gestão por processos. O inverso nunca vai acontecer. Vejamos. Existem métodos e estruturas organizacionais antigas, as mais antigas, em que eram mais verticalizadas, podemos assim dizer, né? Todos nós já vimos aqueles organigramas que tem lá o presidente, tem o diretor da área de marketing, o diretor da área de finanças, o diretor de marketing e os subdiretores e as outras pessoas da base. Mas nesse mundo VUCA, começou a ficar exposto a algumas debilidades dessa forma de gestão, muito horizontal. É claro que o nível de hierarquia continua, mas a visão passa a ser mais horizontal, né? É uma visão do todo. É isso que se busca na gestão por processos. A gestão por processos não é algo que se implementa do dia para a noite. É um nível de maturidade em que uma empresa chega gerindo bem os seus processos. Espero que me tenha feito perceber bem. Se tiverem alguma dúvida depois, mais tarde a gente conversa, anotem ali. Então visando a gestão por processo, a gente fazendo um comparativo que é algo que se busca em contrapartida daquilo que eram as deficiências das organizações mais tradicionais, que eram uma visão vertical, encilhos verticais. Nós buscamos uma visão mais horizontal, um olhar para o todo, foco no cliente, é muito importante essa visão do cliente. Todo mundo, em todas as etapas do processo, todo mundo numa empresa sabe exatamente o que agrega valor ao cliente. Então, a gestão por processos pensa muito na cadeia de valor. As atividades são interligadas, são multissetoriais, né? Então, e isso também vem com a questão da meta compartilhada. Muitas empresas hoje oferecem bônus por metas atingidas, mas poucas hoje em dia fazem... É claro que uma empresa tem que ter metas e indicadores, né? Um setor tem metas e indicadores do seu próprio setor, mas a nível gerencial, macro, adota-se muito as metas compartilhadas, os resultados coletivos da empresa. Então, a partir dali, bonificam os seus associados ou os seus colaboradores. Então, BPM é mais uma terminologia que está ligada à gestão de processos. E aqui entramos mesmo já na parte corporativa. A BPM, essa sigla significa Business Process Management, em inglês, né? Em português significa gestão de processos de negócio. O que leva uma empresa a procurar ou adotar o BPM?
primeiro vou vos definir o que é BPM. BPM, já falei da sua sigla, né? Gestão de processos de negócios. Ela é considerada como uma disciplina, uma área que junta todas aquelas boas práticas. Isso é, estamos a falar de Lean, estamos a falar de Sigma, estamos a falar da ISO 9001, acho que é a que mais tem, acho que é a que mais todos temos tido maior contato, né? Hoje em dia, que hoje até no almoço estava a ver um pacote de guardanapos e tinha lá o selo da ISO, que é o selo são normas de qualidade, né? E que ela cobra também a orientação por processos. Então, logo, quem procura o BPM procura também por uma melhoria de qualidade, para além de redução de custo, redução de tempo, alinhamento com os objetivos estratégicos, que é muito importante, essa visão top-down. É importante que todos estejam em sintonia dentro da empresa, e como eu falei, né, o BPM é como uma extensão, uma disciplina da gestão de processos e que com maturidade elevada chega a tornar a empresa gerida por processos. É muito importante que todo mundo esteja alinhado com foco no cliente e entenda toda a cadeia de valor. Então, os objetivos têm que se fazer sentir no resultado final. E para se fazer sentir no resultado final, é preciso que os processos contemplem isso. E o BPM também traz automatização dos processos que geram um bom fluxo de informação. Existem sistemas, o próprio BPM tem BPMS, existe uma ferramenta chamada BPMS, que é o Asset System, né? Um sistema próprio que automatiza os processos e congrega vários softwares de gestão. Por exemplo, hoje em dia, empresas grandes não utilizam apenas um único software de gestão, um único ERP. Então, essa informação precisa fluir de alguma maneira. Então, existem sistemas que fazem isso, para além do BPM, tem alguns outros no mercado, e que fornecem as informações em tempo real, da melhor maneira, para que se tome decisão sempre pensando em fatos, não simplesmente de forma abrupta. E isso, nós pensamos lá atrás, quando eu falava do mundo VUCA, da questão da sua volatilidade, isso tudo acaba sendo muito importante para que porque nem sempre toda mudança quer dizer que uma empresa deve seguir, mas como é que a empresa vai saber se ele deve seguir esta mudança ou não deve seguir? Então, a empresa ela não pode ser míope, mas também não pode ser precipitada. O rápido não é apressado. Então, nós precisamos responder rápido, mas para respondermos rápido, precisamos estar preparados, estruturados e organizados para realizar essas mudanças da melhor maneira. E os processos, eles são excelentes, porque a gente sabe sempre onde atacar, a gente tem sempre registros, indicadores de cada etapa do processo, o que corre bem e o que corre mal. Então, falando aqui vai uma dica que eu tenho muito em atenção como gestor de processos e analista de processos, que é o quê? Quando o fluxo, que é o fluxograma, parece um eletrocardiograma, deve ter muita área para pouco processo. Se o gestor de processo, ele está ali, né? Muitas das vezes para transformar um processo, atualizar um processo, muitas das vezes também faz o processo de reengenharia. O processo de reengenharia ele é mais disruptivo, mais agressivo, né? É transformação total, mudar tudo, muitas das vezes por completo. Então, há que se evitar criar fluxos e etapas do processo desnecessárias, porque muitas das vezes geram desperdícios e afeta a eficiência e o resultado. Então, a função do gestor de processo acaba por fazer com que o seu processo seja ineficiente. Então, é importante, tem que ter muito em atenção. E é normal que isso aconteça quando a gente está na fase do is, quando a gente avalia como é. Por quê? Porque muitas empresas têm o que acontece, às vezes, no dia a dia. Nós temos existem algumas coisas, mitos ou verdades, mas, vai lá, nem todos sabemos as razões, né?
pode acontecer que a sua mãe te diz, olha, não podes meter panela de alumínio na geladeira. Por quê? Porque a minha mãe fazia assim. E a tua avó também. No meu caso, por exemplo, já desde a mãe da minha mãe e minha avó, não tinha geladeira. Porque lá no Neone, lá no Cunene, não havia geladeira. Então, algo não está muito certo. Isso acontece dentro de uma empresa também, seja ela pequena, grande, qualquer grande empresa que tu possas imaginar ali, acontecem coisas que quando tu não atualizas os processos, acontecem coisas que ficam mitos, que é o quê? A pessoa que entra, ele cumpre bem uma função, mas ele não sabe exatamente o porquê que faz aquilo e qual é a consequência daquilo para o cliente ou para o resultado final. Ele simplesmente faz porque alguém fazia e antes daquele outra pessoa fazia, e o que isso faz com que as pessoas percam tempo cumprindo processos e tarefas que já estão obsoletas, que já não agregam nada de valor ao produto final. Então, é muito importante se fazer essa melhoria contínua dos processos, mas o gestor do processo tem que estar muito atento para que ele não seja um cúmplice dessas práticas ineficientes que já vêm de longo tempo. Então, é importante que ele perceba bem qual a importância de cada etapa. A outra dica que nós precisamos ter em alerta, aqui nesse meme podemos ver que diz, quando a empresa exige que você siga o processo para executar uma tarefa simples. Como gestor de processo, essa nos dói, e eu tenho que dizer, é justa, né? Porque às vezes há um problema de uma falha de comunicação. Por isso é importante, como eu disse lá atrás, a gente colocar a participar todos aqueles que vão ser intervenientes no processo. É importante que eles participem, que é para eles terem comprometimento. E é importante que eles entendam que o processo ele não é algo assim taxativo que é isso, não é 0, 1, não é binário, não é assim. E é muito importante que seja passado isso da melhor forma. Então, tem um problema de comunicação da estrutura, de gestão do processo ali, e que é importante passar isso. Por quê? Eu dou um exemplo muito simples. O Pep Guardiola, um dos maiores treinadores da história, ele, por exemplo, treina o Messi, digamos, ele monta o time, né? 4-3-3, diz Messi, tu vais ficar na ala direita, Neymar, por exemplo, vai ficar na ala esquerda. Ele trabalha o time para que o time tenha processos de jogo, entenda as situações do jogo e se movimente de acordo com as situações do jogo. Mas ele não diz como chutar na bola, ele não consegue adivinhar todos os movimentos e circunstâncias do jogo. Então é importante que ele passe aos jogadores, ajude os jogadores apenas a dar-lhes margem dentro do processo. Dar-lhes margem dentro do processo para até onde podem ir para não ferir o processo e não se descurar do objetivo principal, estratégico, que quer ser alcançado no resultado final. Então, é importante que a pessoa seja dada essa liberdade para que a pessoa seja criativa e tome decisões no campo. E aí evitaríamos que... Não sei se estão a ver bem a imagem, mas acho que esse jovem... Se tivesse uma boa... Não sei se podem me responder. Se tivesse uma boa comunicação ali, o que ele faria, né? Porque ele acha que está a seguir o processo. O que ele faria? Eu acredito que... Boa noite, João Pedro. Eu acredito que não seria necessário subir na árvore para tirar fruta, porque é muito mais fácil tirar pelo chão do que subir. Isso até constitui um perigo para ele na posição em que se encontra. Então, acho que nesse sentido, ele tornou complexa uma tarefa que era bem simples e fácil. Ok, maravilha. Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Obrigado, Joy. Então, é exatamente isso. E alguém acredita que o processo ou o gestor de processo está feliz com uma ação dessa?
Alguém pode me dizer sim ou não? Até o momento, né, pelo que eu pude ver, uma das razões da existência da gestão de processos é ser eficiente. Não. Então, eu duvido que o gestor de processos está feliz com essa situação. Yeah. Ok, obrigado. Não, realmente, o gestor de processo não estilize nem a sua razão de ser. E esse problema de comunicação, às vezes, e o entendimento do processo, e como o processo é criado, é preciso que seja cuidado, é preciso que as pessoas saibam que dentro do processo devem seguir o processo, mas devem ter um certo empoderamento, né? Hoje em dia tem que haver empoderamento naqueles que fazem acontecer o processo, devem ser empoderados para poder tomar decisão, porque se nós formos ver ali a ação mais que traria maior eficiência, como disse o João e Pedro, seria mesmo ele tirar rapidamente e fazer acontecer. Então é importante as pessoas perceberem que existe uma janela em que a pessoa pode se equilibrar dentro do processo. Então, é para dizer que lá atrás eu falei do mundo VUCA, que é atordoado e muitas empresas estão a saber lidar. Cá em Angola eu vejo que tem crescido muito a procura pelos processos, porque hoje em dia nós nos habituamos muito. Eu noto que as empresas habituaram-se muito a olhar como único indicador de saúde do seu negócio, sendo o financeiro, né? Ali entrada, saída, lucro, mas estão cada vez mais a procurar o êxito a partir dos processos, porque como fazer acaba sendo muito importante. E às vezes tu precisas ter uma percepção do que é que tens feito bem, o que é que tens feito mal, em que etapa tu pecas mais, em que etapa tu desperdiças mais, que é para tu depois estares pronto para as mudanças que o mercado fez. Então, a gestão de processos, ele vem dar resposta nesse mundo VUCA para te ajudar a você desenvolver, a tua empresa desenvolver uma habilidade de manter a serenidade, mesmo perante ao mais vasto caos. Obrigado. Terminou a sua explanação, então, caso, né? Alô? Diga? Terminou a sua explanação, como dizia. Sim, Bom, terminei. sucinta, rápida, mas rica em conteúdo e, sobretudo, com coisas novas, como se diz, a vida é uma escola que nunca dá férias e, mais uma vez, eu ainda continuo a aprender. Então, mais do que nunca, impõe-se mesmo o princípio de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Todos os dias aprendemos mais alguma coisa. E do mesmo jeito que eu aprendi, suponho que a plateia também, e a plateia também, de certeza, vai ter algumas perguntas para fazer ao Wagner. Pois esse é o momento que a Umbala preparou exatamente para isso. Nós temos aqui já duas mãos levantadas, temos a mão do Joy e temos do Weia, ou da Weia, o Echiloia. Bom, vamos começar. Agora, qual é o modelo que prefere? O ping-pong de pergunta e resposta ou acumular uma série de perguntas? O que é que lhe parece? Como é jovem, ainda tem a mente fresca. Prefiro ping-pong. Não, mas eu prefiro o ping-pong, né? Porque assim também vai dando mais. Os outros também vão, professores, dando mais questões. Acho que fica uma interação mais bonita, mais produtiva. Exato. Se é a vontade mesmo, assim tem que ser. Portanto, é isso que eu convido as pessoas a levantarem a mão para uma questão de organização. E em função da mão levantada, eu aqui, com o controle que tenho do chat, ou do chat todo aqui mesmo, da coisa, da planta da sala, consigo ver quem quer falar. Neste caso, o Joy deixou de ter a mão levantada, será que recusou-se ao pedido? É isso que eu posso entender? Não, continua. Então, teremos como primeiro orador, ou portanto, a primeira pessoa que vai aqui indagar o Wagner, vai ser o Joy, e depois prepare-se o Eia Chiloia. Opa, onde é que está? Acho que é isso, não? Deve ter pronunciado bem. Faz favor, Joy, tenha a bondade, põe a sua pergunta. Ok. Muito obrigado. Parabéns, o Wagner, pela explanação.
E parabéns, Wagner, pela explanação. E eu tenho uma questão, eu acho simples, mas pode ser entendida da seguinte maneira. Quando o Wagner explicava, né, pelo exemplo da panela, e aquele que ele deu que a mãe ensinou para a filha ensinou, assim sucessivamente. A minha questão foi, surgiu uma questão. O gestor de processo, pode-se concluir que o gestor de processo acompanha a atualização, posso assim dizer, das empresas. O gestor de processo não é estático. Por quê? Faço essa pergunta porque, conforme mostrou as 4 gerações, será que o gestor de processo na primeira geração da Revolução Industrial funciona da mesma maneira como o gestor de processo na quarta geração da Revolução Industrial? Essa atualização, o gestor de processo também sofre? Essa é a questão. Obrigado, Joy. Então, muito pertinente a questão. Vou responder primeiro a segunda, né? O gestor de processos, ele, assim como a empresa, ele também tem que se atualizar, né? Porque as metodologias vão mudando, a tecnologia vai trazendo novas soluções e ferramentas para auxiliar, por exemplo, no fluxo de informações e o fluxo da empresa. E também os desafios vão surgindo e a empresa o gestor do processo vai auxiliando a empresa a dar resposta a esses desafios. Agora, com relação ao acompanhamento, é importante aqui dizer que os processos eles são importantes. As pessoas são o maior ativo de uma empresa, são as pessoas. Só que as pessoas, elas acabam, hoje podem estar ali, amanhã podem não estar. Por essa razão, nós temos empresas centenárias, né? Que, como a Coca-Cola, por exemplo, continua firme. Então, o que acontece? O gestor do processo ele pode não estar ali, mas ele tem tudo documentado, ele trabalha passo a passo em diferentes versões, sempre atualizar os processos para responder às demandas e às alterações do mercado e os desafios que a empresa se compromete. Então, o que o gestor do processo faz é deixar tudo claro para que seja qualquer interveniente no processo, pode ser outro gestor do processo, assim como um colaborador, saiba se adaptar da melhor maneira e dando respostas. Então, eu posso dizer que você tendo uma boa gestão de processos, documentado e com os procedimentos escritos, as pessoas elas vão saber ter onde consultar para saber o porquê que fazem aquilo. E como eu disse, a melhoria contínua é um ponto muito importante na gestão dos processos, porque as coisas mudam rapidamente e a maneira como nós fazemos devem ser repensadas. Há coisas que vão ser melhoradas e há coisas que vão ser extinguidas. Então, é muito importante para que nós não tenhamos etapas no processo ou funções que no final das contas já não tem mais uso, já não traz eficiência como trouxe 10 anos atrás. Então, a gente vai buscando outras coisas, outras maneiras de fazer as coisas melhores e mais rápidas e que nos deixam mais perto dos objetivos. E tem umas que são boas práticas, mas que, como a empresa mudou o objetivo estratégico, então deixa de estar alinhado com o objetivo estratégico, então é mudado, alterado ou eliminado. Então, não sei se me fez perceber da melhor forma. Sim, fez perceber, está claro. E me deu a entender mais alguma coisa. Eu acho que, como pessoas, individualmente, devíamos pensar também em gerir a nossa vida desse jeito. Porque se nós olharmos nas empresas e aplicarmos um gestor de processo que faça o trabalho devidamente, a empresa terá grande produtividade. E também acredito que se fazermos o mesmo para nós mesmos, como individuais, seremos também, acho que pessoas que darão ou terão um grande desenvolvimento pessoal diante da comunidade. Yeah. Obrigado. Foi claro.
Não, concordo plenamente. E se nós observar, a gente já faz isso, mas de maneira empírica ou sensitiva, né? Tu às vezes paras e calculas, não. Se eu passar aí por aquela outra rua, vou mais rápido. Se eu passar a preparar a minha roupa uma noite antes, eu ganho mais tempo, posso dormir mais um pouco. Quer dizer, tu estás a fazer uma melhoria no teu processo, né? Se posso assim dizer. Então, e isso vai para outros lugares e nós temos exemplo, por exemplo, a gente fala de mundo corporativo, organizacional, mas só para deixar claro aqui, quando falamos de organização, pode ser também serviço público, pode ser no atendimento público. A gente vê que nós temos em alguns lugares, locais de atendimento público, tem alguns problemas claros de processos. Eu já fui em lugares que eu tive que ficar na fila para chegar no balcão, para me dizerem que tenho que fazer um depósito antes de ser atendido ou me informarem quais são os requisitos que me falta um documento. Então, com o gestor de processo, já poderia criar ali uma solução de gestão visual, onde você já tem essas informações, as etapas do processo daquilo que você pretende na parede, para que tu já saibas e não precisas ficar na fila e vai já colher todos os requisitos para que tu possas, então, ser atendido. Então, isso é um dos vastos exemplos que é para que todos nós possamos a ser mais eficientes. Essas são coisas que todos nós podemos adotar aos poucos na nossa vida para sermos mais eficientes. Obrigado, Wagner, Bernardo Joy, por esse contributo. E assim vamos nós. Temos agora como outro colega que quer dar sua contribuição ou então fazer uma pergunta ao nosso preletor, Albertino. Acho que é aqui que eu tenho. Está aqui um número mais genérico, diz Albertino Lima. Está aqui, claro. Faz favor, Albertino. Se puder ligar a câmara, melhor, né? Porque de maneiras que vemos com quem estamos a falar. Obrigado. Obrigado, boa noite. Primeiramente, parabenizar aí o jovem Chilaia pela apresentação. Dizer que, de facto, é uma matéria nova, né? É a primeira vez que tomo, já lido com o processo, mas é a primeira vez que tomo conhecimento de forma pedagógica dos processos, mas eu teria aqui uma situação para refletir. Quando falamos das organizações, também falamos de cultura organizacional, falamos de processo, falamos de pessoas, e quando se fala de pessoas, falamos de conflito, e as pessoas são receptivas às mudanças, e o processo, por aquilo que Chiloia diz, é uma mudança constante, ou seja, nós temos que rever sempre que possível os processos organizacionais. Como é que podemos enquadrar este processo olhando para a cultura organizacional, que às vezes é muito difícil mudar uma cultura organizacional devido à posição dos líderes das organizações, e como é que podemos tratar esses assuntos relativamente ao processo dentro do conflito. Como é que podemos lidar com isso? Conflito, processo e cultura organizacional. Como é que podemos alinhar para que, de facto, possamos acompanhar o processo de forma satisfatória? Obrigado. Obrigado nós, Albertino, pela pergunta. Suponho que o nosso preletor está a fazer os apontamentos para depois poder responder de forma concisa a sua questão. Faz favor, Wagner. Poxa, eu sou um preletor feliz. Um preletor feliz. Aqui tem uma audiência que está mesmo a fazer provocações, dá para ver que o pessoal prestou atenção. Muito obrigado, galera. Eu fico feliz. Então, conflito, processo, cultura organizacional, essa tríade ali, como pode lidar, né? Acho que vamos começar pela cultura organizacional. A cultura organizacional, ela tem sido vista mesmo como um dos grandes vilões das grandes empresas, né? Porque as empresas hoje em dia, elas sentem a necessidade de adotar, por exemplo, metodologias novas, modernas, para a gestão de processos, lean management, essa visão top-down, sair da estrutura de cílios verticais para os cílios horizontais.
as empresas querem muita coisa e muitas das vezes há lugares, né? Por exemplo, há empresas, seja contratando ou contratando um funcionário para ser analista de processos ou terceirizando um serviço, elas querem que tu transformes, querem que tu mudes e modernizes, mas nem todas estão prontas para dar embasamento e empoderamento para que isso aconteça. Por causa primeiro, pela questão da hierarquia, a hierarquia vertical, e hoje em dia não pode, não é possível, por exemplo, eu dei exemplo de futebol, aquela hora posso dar de novo. Antigamente tu podias mandar para campo, o jogador tinha a sua posição e pronto, conseguia fazer o gol. Hoje em dia tu não podes mandar o jogador para campo simplesmente para ficar estático numa posição. Então ele tem que entender os processos do jogo, né, que é para poder se articular e melhorar. E o mesmo acontece, a cultura organizacional, ela tem que empoderar aqueles que são os seus ativos, aqueles que são as pessoas que vão fazer parte do processo, porque essas pessoas têm que estar empoderadas, que é para poder tomar certas decisões a seu nível, que é para fazer acontecer, para que a gente não tenha muito custo, muita morosidade, existe muita morosidade nas empresas e também no setor público. Precisamos de muita gente para dar resposta. E só para dizer que o gestor de processo, ele também é responsável de criar ferramentas para evitar essa morosidade, né? Hoje nós temos ferramentas tecnológicas que podemos fazer uma comunicação e aprovações. Temos ali o Conference, por exemplo, onde você pode obter a aprovação ou a validação de uma etapa do processo que foi feita. Então, o gestor do processo ele precisa trazer isso e é preciso que haja comprometimento das instâncias superiores, isso os líderes, os diretores, CEOs, porque sem esse comprometimento também lá embaixo vai ser difícil. Com relação ao conflito, né? E quando nós falamos de cultura organizacional, né? Podemos falar também dos hábitos e costumes que já têm, e pode ter muita aversão a processos novos, que já tem aqueles que aplicam o processo. Por isso é que ali vai também do tato e a qualidade do gestor do processo. E eu tenho sempre por norma incluir quem vai usar o processo ao criar o processo, quando vou interpretar o processo, entender como já fazem, quais são as práticas que têm em ilhas, porque as pessoas podem não ter o processo estruturado ou já consolidado, dizer, não, esse é o nosso processo, mas cada um tem a sua maneira de fazer as coisas. Então é importante saber o que é que cada um faz em ilhas, como faz, e para ir vendo, pegando o que dá para aproveitar, utilizar e o que não dá. Com relação a essa questão dos conflitos nas empresas, mas os processos eles vêm até ajudar a redução de conflitos. É provado que os processos robustos evitam mais conflitos, porque todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer, o que é da competência de quem. Né? Apesar de não ser uma hierarquia muito rígida, mas cada um tem consciência em cada etapa do projeto quem é o responsável. Inclusive, eu gosto muito de utilizar a matriz RACI. A matriz RACI é uma matriz que é responsible, accountable, consulted and informed, que ele diz que em cada etapa do processo, quem é a pessoa que é responsável, a pessoa que deve responder por aquela etapa, a pessoa que é consultada e aquela que é apenas informada. Então, essa clareza de liderança, essa clareza de responsabilidades ajudam muito a evitar conflitos. E o empoderamento também ajuda a evitar conflitos. Então, mas o início é sempre um processo delicado, em que o gestor de processos deve ter muito cuidado. Ali entramos, também acho que já falei um pouco sobre o que eu ia falar sobre a outra parte da tríade, que é o processo. Então, o processo ele deve ser desenvolvido muito, tem que saber que vai ser desenvolvido para o maior ativo da companhia, que são as pessoas. Então, essas pessoas devem fazer parte da elaboração do processo, deve ter uma etapa de conscientização, explicação, para que as pessoas saibam do que é o processo, conheçam os procedimentos e as razões pelo que fazem, que estão a fazer aquilo, por que fazem, celebrar os resultados.
Então, isso tudo ajuda muito a mitigar essa questão do conflito e a cultura organizacional vai mudando dos cílios verticais para os cílios horizontais. Lembrando, como eu disse, uma boa gestão de projetos, ela leva a um nível de maturidade em que a empresa deixa de ser uma estrutura organizacional tradicional para passar para uma estrutura de gestão por processos. Isso não é do dia para a noite, então é uma etapa em que nós obtemos um grau de maturidade elevado, né? Isso leva tempo. Não sei se me fiz perceber, Albertino, grande Albertino. Com o microfone desligado, Albertino, não podemos ouvir. Estamos alinhados. Está tudo, está satisfeito? Tá. Estou grato. Nós é que agradecemos também a participação e a contribuição que deu. Bom, a seguir, Wagner, temos o Vaitiana, que seja feminino, né? Vaitiana, é complicado. Desculpa se eu acho que pronunciei bem, Vaitiana, é Vaitiana, agora está claro. Vaitiana, está certo. Obrigada. Boa noite, Patrícia. Boa noite, tudo bem? Bem, obrigada. Desde já, parabenizar o Wagner pela apresentação. A minha questão é a seguinte. Eu concordo com uma frase que diz que 50% da doença é curada quando o indivíduo aceita como doente. Entretanto, nesta questão, nesta ordem de processos, procedimentos, organização institucional, e falou muito bem que muitas vezes esses processos não devem ou podem só ser aplicados no mundo corporativo, mas também de forma individual. Eu gostava então de perceber de que maneira é que nós, seja de forma individual ou de forma corporativa, podemos então identificar que temos esta falta de processo, ou como disse, que às vezes não é que haja inexistência de processo, mas sim que esses processos estejam mal elaborados. Mas como é que nós vamos então perceber isso? Como é que nós podemos aceitar? Porque todos nós achamos que andamos no caminho certo, que fazemos a coisa certa, né? Deu aquela hora o exemplo de que eu acordo, tomo banho, lavo os dentes, penteio o cabelo. Se calhar, como é que eu vou perceber que a forma como eu faço não é a mais correta, eu deveria fazer de uma outra maneira, e tudo isso no mundo corporativo, principalmente, que nós queremos atingir nossos objetivos e queremos poupar tempo e às vezes dinheiro, não é? E vários outros recursos à nossa disposição. Então, enquanto consultor, disse que fez serviço de consultoria, como é que acha que nós, enquanto consumidores deste serviço, poderemos então identificar que temos esta carência e podemos perceber que precisamos então da ajuda, né, de alguém que perceba melhor disso? Esta é a minha questão. Como é que nós podemos identificar dentro do nosso dia a dia, dentro da do nosso cotidiano, que temos falta então dessa gestão de processos e então podermos evoluir para a gestão por processos? Obrigada. Obrigado a nós, Vaitiana. Obrigado mesmo. Wagner. Eu agradeço também, Vaitiana. Pela mesma forma também que uma empresa busca, né? Nós buscamos muito pelo resultado, né? Tu podes fazer uma avaliação pelos resultados. Como eu disse já, é nítido que todo mundo tem processo, mas precisamos avaliar os resultados. Que resultados as práticas que nós temos tido têm nos trazido, né? Se temos conseguido os resultados que queremos. Se sim, o que mais nós queremos alcançar e o que é que precisamos fazer para alcançar. E outra coisa é, podes ter, a partir desse novo objetivo, tu articulares, verificares como pode ser. Como consultor,
daria para fazer. Eu, para ser honesto, nunca fiz assim, a não ser porque eu me consulto a mim mesmo, né? A nível individual, me consulto a mim mesmo. Mas nunca, nunca consultei alguém a nível individual, mas eu acho que seria bem factível e seria algo muito interessante e importante. Por quê? Porque hoje em dia, uma pessoa também pode ser uma empresa, ainda que seja, pode ser que ele, ainda que não seja uma empresa que renda financeiramente, né, ou que preste algum serviço, ou que seja, mas ainda assim gera resultados para si mesmo ou para outra, para a empresa onde trabalha, e muitos têm às vezes multitarefas. Então, para isso nós precisamos gerir melhor o nosso tempo, gerir melhor os nossos recursos, aí entra muito a questão financeira. Então, como gestor de processos, poderia ajudar a repensar as rotinas, padronizar, criar ferramentas onde podes observar os indicadores, juntos vamos observar que indicadores podemos avaliar para ver se está mais perto ou mais distante do sucesso do resultado, para atingir o resultado, né, traçado. E a partir dali começasse a tomar decisões do que está sendo feito bem, o que está sendo feito mal, aconselhar muitas ferramentas que trazem maior eficiência, controle de tempo, planejamento do tempo, planejamento das tarefas. Então, é algo que pode ser sim factível e é muito importante. Agora, responder à tua questão, se queres verificar se precisa ou não, verifica os teus objetivos, que resultados tens tido, onde queres chegar e a partir dali ver se tens todas as ferramentas e se as práticas que tu fazes te levarão lá, né? Ou fazendo um rescaldo do que já fizeste até aqui, se consegues fazer chegar aonde tu queres ir. Caso contrário, se tu não conseguires dar a resposta, provavelmente precisas de mim. Então, Vatiana, está esclarecido ou tem mais alguma dúvida que ficou em função da resposta do Wagner? Super esclarecido. Eu pensei que ele estava a fugir, mas aí no final ele pôs a cereja no topo do bolo. Obrigada. Mas ainda assim, eu como moderador, mas ia fazer aqui só uma parte que não é brincadeira, mas algo sério. Eu acho que isso aqui é um nicho de negócio como tal, né? Porque pode-se montar uma estrutura no segmento de negócio que seja consultoria também, a pessoa fazer consultoria para pessoas privadas, desde que tenha as ferramentas que o Wagner tem. Em vez de ir para o corporativo, eu posso ir para o pessoal e começar a fazer a minha tutoria ali a pessoas. Olha, faço isso, faço isso. Eu vejo aqui na Europa já arrumadeiros, enrumadores, não sei o quê. Tem isso tudo. De certeza absoluta que também há os gestores da vida. Nós aqui ainda temos e achamos que isso é alguma frescura ou algum excesso de vaidade fazer isso, mas hoje não é. Pela dinâmica da vida, eu acho que é necessário. Eu posso ter alguém que me vai identificar os meus pontos fracos, dizer se assim, assim, e a partir dali eu melhorar. E alguém que tem as ferramentas que o Wagner tem, dizer, eu ofereço esse serviço, também pode ser, né? Por que que não? Nós é que ainda não estamos assim com a mentalidade, no open mind, tão bem estruturado, de formas a aceitar isso normal. Uns criticam por frescura, outros criticam por alguma coisa, não é? Sim, sim, infelizmente. É algo que tem ganhado uma maturidade ainda. Para ter ideia, em Angola, pelo que eu tenho notado, quem tem tratado muito da questão de processos é só mais a indústria e a banca. Porque a banca, por questões que nós sabemos, né, eles são muito ligados a processos, e a indústria, né, por causa da questão da ISO, que a ISO é a norma de gestão de qualidade, que trata isso. Mas a gestão de processos ele tem que estar em tudo, desde até uma hamburgueria, ela está a gerir muitos intervenientes, tem que manter um padrão de qualidade, então tu precisas de um processo de corte, de arrumação, tudo para tu teres as coisas da melhor forma. Então, nós ainda precisamos chegar até ali. Realmente, isso é um nicho de mercado muito grande, pode ir até a nível pessoal, é sim possível, já temos em outras latitudes, já é feito. Então, acho que
um dia chama, e um momento como esse que a Cambala de Saber nos proporciona já ajuda. Acho que já tem gente aqui, uns já tinham contato, outros talvez não, outros um contato superficial, talvez, espero, se eu explanei bem, alguns tenham saído com uma maior, com um maior conhecimento sobre o tema, e é assim que a gente segue, né? Exato. E a gente está aqui para isso, para estabelecer pontes. Aliás, a vida é feita de pontes, né? Por isso, mais do que nunca, a Umbara está aqui. E quem não sabia, de certeza que a partir de hoje sabe que tem um especialista que pode fazer isso. Mas nós temos aqui no chat, a Anica Neto trouxe, diz que o analista de perfil já pode fazer esse trabalho, ou já faz. Então, certeza absoluta que, como dissemos que é um nicho de negócio, os analistas de perfil comportamental podem explorar esse compartimento que é bastante bom e munir-se de ferramentas para que possam também ajudar as pessoas aí. Quem é um bom analista de perfil, se ainda não pôs, eu acho que na ficha também pode pôr ali, né? Gestão de tempo e gestão de processos pessoais. E a partir dali começar aí. Não é concorrência para ti, mas pode ser uma ajuda para o mercado crescer. Sim, Obrigado. na verdade, isso até vai se fortalecendo, né? Porque é uma cadeia em que todos se fortalecem, né? Como disse o doutor Patrício, né? Está aqui para realizar pontes. Então, isso pode ser uma ponte. Imagina que alguém fez esse processo com um analista de perfil, viu que teve sucesso para si e no seu empreendimento ou no seu trabalho, ele vai procurar saber como pode melhorar isso. Isso é através do analista de processos. Embora que eu acho que o analista de processos também pode vir trazer um viés diferente também a nível pessoal, né? Para além do analista de perfil. Exato. Obrigado, Wagner. Obrigado, Anica, por esta contribuição. Mais alguém está interessado em dar algum contributo, uma preocupação que tem? Temos a mão levantada do Sandro Jonas, se faz favor, esteja à vontade. O palco é seu. Sandro Jonas, levantou a mão. Deve ser sem querer ou está bloqueado. Certeza absoluta que daqui a bocado já fala. Não conseguimos ver ainda, mas daqui a bocado já fala de certeza. Mais alguém, para além do Sandro, não consegue falar? Alguma inquietação que não ficou clara na explanação do Wagner, que queira aprimorar? Até porque agora já fomos para o nicho do negócio como tal, né? No business aqui é win-win, né? Ganham todos, ninguém perde, certeza absoluta. Olha, já que ninguém tem uma pergunta de momento, né, enquanto vão refrescando as perguntas, deixa-me dizer que eu tive também uma experiência no desenvolvimento de software e eu atuei como PMO. Como PMO, nós tínhamos, para quem está familiarizado com o conceito, é o chamado escritório de projetos, né? Como gestor de projeto, trabalhei com método tradicional e ali também trabalhei com método ágil, com métodos ágeis. Então, nós tínhamos, a estrutura era mais como uma empresa que tinha estrutura projetizada. E essa estrutura ali, que é muito usada por empresas de software, vamos pensar aqui. Quando eu vou desenvolver um software, não pode simplesmente, a menos que tu não queiras ter sucesso, não pode simplesmente criar lá o aplicativo ou a não ser que repliques, né, mal ou bem, repliques um aplicativo. Tu precisas entender primeiro, né, o teu serviço, o teu produto. A partir dali tem o Product Management, que faz a questão ali, a análise toda de mercado, mas a partir dali, toda a criação que chega para os designers e os desenvolvedores, ela é feita muito orientada ao processo. Digamos, uma aplicação de pedido de comida, ela vai ter que pensar primeiro os processos de cada... okay. Não, pode falar. O Sandro tem o micro ligado, mas de certeza que daqui a bocado, não sou eu, ele daqui a bocado vai ter direito à palavra, mas pode falar, acaba o seu raciocínio. Vamos dar a palavra ao Sandro. Ok, então todas as áreas têm o seu processo
Boa noite, caríssimos. Processo interno, mas Boa todas noite, elas sim. convergem Já lhe demos a lá. palavra, vamos só Serviço deixar escola e o aplicação. corretor Então, quer dizer, quando é feito o pedido de acabar o birão, você tem que raciocínio. Já lhe pensar. damos a palavra. Então, a gente pensar em processo, a gente tinha que pensar em processo. Então, como processo, a gente tinha que pensar, o cliente vai lá na app, entra com o pedido, o meu pedido vai chegar para o lojista, no caso, o restaurante, que vai fazer o quê? Como é que o pedido chega aqui na parte de custom service, como é que o pedido chega, como é que é acionado o motoboy que vai fazer a entrega, como é que é os processos internos, seja lá e nesse caso até externo, né, que é o lojista ou o homem do restaurante, que é o procedimento aqui do customer service, como é que é o procedimento lá, como é que é o procedimento. Então, todos esses, ali, toda a visão é projetizada. Então, como PMO, engloba também essa componente, tu tens que trabalhar muito, criar metodologias e processos para que as coisas sejam, é tudo muito visto, orientado ao processo, e não a outra maneira. Porque você tens uma solução, essa solução precisa ser adaptada às necessidades do teu cliente para quem você vai entregar o produto. Então, só para dar aqui uma perspectiva de como é que é muito importante processos, é muito importante e está cada vez mais importante. As startups, para elas, é imprescindível. Tá bem, obrigado mesmo por esse contributo. Vamos dar então a palavra ao Sandro, que estava um bocado a querer a palavra, se faz favor. Já está aqui pronto, acho que tem o microfone aberto, pode falar. Se estiver falando, não estamos lá a ouvir, Sandro. Alô? Tem o microfone aberto, não sei por que o som não passa. Muito boa noite Agora sim. a todos. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite, caríssimos. Boa noite, como está? Tudo bem? Muito boa noite, caríssimos. Muito boa noite. Nós estamos lá a ouvir. Boa noite. Está tranquilo. Está tranquilo. Parabenizar o eleitor. O seu som não está muito perceptível ali. Está meio difícil. Está com uma banda muito estreita de internet, parece. Parabenizar o eleitor. Alô? E o ilustre moderador. Alô? Nós estamos a ouvir com muito corte. A sua mensagem está a chegar imperceptível porque vem partida ao meio, para além de que tem um feedback que às vezes faz eco e não conseguimos ouvir. Se conseguir melhorar a posição onde está, onde consegue apanhar o sinal de internet, agradeceríamos para poder ser Certo. efetivo. Muito boa noite a todos. Continua difícil. Está a chegar a mensagem imperceptível. Olha, não sei se o Sandro poderia mandar no chat, é melhor, mensagem, sim. Né? Mandaria no chat. Muito boa noite a todos. Seria melhor. Enquanto isso... Sim. Conseguem ouvir? Agora sim, estamos a ouvir. Boa noite. Sandro, é melhor mandar no chat a sua preocupação, porque está difícil, não conseguimos perceber, ela vem partida. Se mandar por escrito, a gente depois lê, não tem problema nenhum, é mais fácil. E já falando em perguntas,
escrito, o Garrido está aqui, fez uma pergunta, ele pergunta se há algum projeto em criar processos para o setor público em Angola. Ou seja, se tem alguma empresa em Angola que oferece esse tipo de serviço em particular. Essa pergunta que o Garrido pôs, Wagner. Olha, acho que podemos colocar em dois pontos, né? A primeira, Sim, se há um sim. projeto Podemos para criar eu processos em vou Angola. desagregar, né? A primeira, certo, estou acompanhando, Patrícia, ok. Tá bem. Se há algum projeto para criar processos para o setor público em Angola, assim a nível abrangente, eu não tenho conhecimento, né? Não tenho conhecimento. E, e eu acredito que para muitas áreas do setor público, principalmente aquela que eu tenho contato, que é de atendimento, acho que precisa bastante. Mas eu sei que alguns ministérios, alguns departamentos já têm tido muito atenção à questão de projetos, gestão por projeto, têm estado muito atento à questão ali dos processos. Isso eu sei agora como uma matriz central, um projeto abrangente, uma governança que exige para todos os serviços, isso eu não sei, não tenho conhecimento. E agora, com relação às empresas, transformação de processos, eu tenho conhecimento de uma, que é a Lison, que faz isso, né? Transformação e modelagem de processos, que atua cá em Angola. E estamos ali, né? Talvez eu que faço essa parte de transformação de processos, deve haver mais uns tantos pares, mas ainda não estamos tão conectados, né? Também eu cheguei em Angola logo depois teve a Covid, então o mercado cá em Angola ainda não estamos ainda carentes de plataformas, né? Para que nós nos encontremos, nos cruzemos. Então, acho que isso é uma questão de tempo, vamos tendo maturidade. Também uma temática que tem sido trazida à tona ainda está embrionária. Então, acho que com o tempo vai surgindo mais, ou vamos nos encontrar mais, porque eu acho que já deve haver vários que fazem, executam, mas com o tempo vamos nos encontrar. E claro, sim, já há um mercado para atuar, sim, há sim um mercado. Inclusive, o último trabalho fiz a uma empresa de transformação de madeira, fazem móveis de decoração, e aquilo era um caos. Entrava, sabe quando tu vais para uma empresa, isso acontece muito, acho que todos nós já estamos familiarizados, que quando a gente fica a saber que uma empresa, por exemplo, faliu, todo mundo se pergunta, mas por que está sempre tão cheio? Né? Isso vai muito do fato de a gente olhar muito pela questão meramente do que entra, o que sai, os lucros. E às vezes o teu lucro não é bem lucro, às vezes tu estás a ter os resultados por algo que não depende diretamente de ti. Então, isso vai desencadeando até chegar no momento fatal. E a falta de processos também traz isso. Então, quero dizer, tu podes ter vários serviços a entrar, que era o que acontecia, vários serviços a entrar, mas não havia um fluxo de informação claro, não havia uma gestão e controle financeiro clara, os papéis não estavam bem divididos, e então acontecia o quê? Lembram que eu falei na gestão de projetos que era e muitas das vezes é recomendado, né? E ali eu recomendei que a empresa passasse a ter uma estrutura mais projetizada, visto que trabalhava por demanda, era móveis sob medida, tem uma estrutura projetizada, né? E ali a gente trabalha muito, muito forte a questão daquela tríade que eu falei, que a gestão de projeto se baseia. Custo, verificar a coisa está naquilo que foi orçado, no caso deles, eles têm um orçamento, né? E não pode escapar daquilo ali, caso contrário afeta o lucro. O prazo tem que ser entregue no prazo, porque senão o cliente já sai dali chateado. Há uns contratos que impõem multa caso há atraso.
E, por último, a questão do escopo, né? A questão do escopo. Tu tens que entregar o que foi pedido. Eu não posso te pedir uma cadeira e tu me trazeres um banco. Então, ali já vai ser um desperdício, tu vais ter que jogar fora e ainda produzir novo. Então isso acontecia. Então, são coisas que esse trabalho ajuda a mitigar. Você tendo processos bem elaborados que trazem um bom fluxo de informação, um bom controle, um bom registro, as pessoas podem mudar, conseguem se adaptar com muita facilidade, trazem isso. Então, existe um mercado muito grande. Nós temos hamburguerias que, se uma funcionária não vir, o outro já não faz do mesmo jeito. Então, ontem era um sabor, hoje é outro. O fluxo, a gestão visual mesmo de informações ou a coleta dos dados. Então, existe um mercado para atuar, existe um mercado muito forte para atuar e nós estamos a trabalhar no sentido, né? Ok, obrigado. Obrigado, Wagner, obrigado mesmo. Mas alguém tem alguma situação para aclarar que não esteja claro, queira dar algum contributo também? Como vemos, a Umbala é dessa, da porta que se pode vir a conhecer muita coisa e que se pode, a partir dela também, começar-se a reinventar negócio, né? Porque isso é um nicho de negócio bastante bom. Para quem tiver disponibilidade, pode fazer alguma coisa. Alô, nem no chat? O Sandro não conseguiu passar as perguntas no chat, que podia ser, já que o som não estava perceptível, pedimos que passasse para o chat as perguntas, não fez. Mas eu vou quebrar o protocolo e vou também fazer uma pergunta ali, a moderador não pode fazer, né, enquanto todos não acabarem, mas para não ficarmos nesse impasse, vou lhe fazer uma pergunta que eu tenho aqui. Bom, depois das 20 pode tudo, doutor Patrício. O Sandro está com 15 coisas, mas continua com o som partido e não dá. Pois o que eu ia fazer é o seguinte, essa temática toda, no fundo, tem, vamos assim dizer, um ator principal, para além da empresa como tal, que é obter lucro. Sandro, não conseguimos te ouvir. Põe no chat a pergunta que é melhor. Pode pôr no chat. Boa noite, caríssimos. Põe no chat. Boa noite, caríssimos. Boa noite. Melhor fazer por escrito, de maneira que possamos perceber o que é de concreto, senão assim não conseguimos. Pois, como ia dizendo, né, o grande objetivo, né, isso que eu digo, mas o grande player dessa questão toda, para além da empresa ser o lucro, é o maior ativo que ela tem, que são as pessoas. As pessoas têm que estar dispostas em processos de maneira que as coisas possam dar produtividade e resultados bons. Agora, vem-me aqui uma questão que eu acho que é pertinente perguntar. Vamos assim, as deslocações tecnológicas que existem do grande mundo, do primeiro para o quarto mundo, trazem com elas a cultura corporativa, a cultura tal, mas a volta depois do sítio onde ela se instala, encontra também já uma cultura, vamos dizer, né? A IBM foi para o Vietnã, os vietnamitas têm uma cultura completamente diferente. Doutor Jeremias, deixei de ouvir. Ah, é? Deixei de ouvir quando falou estruturas corporativas. Sim. Ah, sim. Eu estava a dizer que as estruturas corporativas fazem deslocamentos de um ponto para outro, por questões óbvias, né? Vamos dizer, a IBM foi para o Vietnã, para a China e para tudo mais. A Nike foi para o Vietnã e por ali afora. Existe essa deslocação por outros objetivos, que são a diminuição de custos de produção e não só. Aqui eu pergunto, a Nike, a IBM, elas têm a sua cultura corporativa, a sua cultura empresarial. Não é? Eles têm como tal. Estão a ouvir? Alô? Alô, doutor Patrício. Exato, eu estou a ouvir, mas parece que tinha deixado de me ouvir. Consegue ouvir-me? Eu agora estou a ouvir, mas parece que tinha deixado de me ouvir. Eu ainda não acabei, estava a fazer a introdução para fazer a pergunta. Eu não consigo ouvir. Agora também está a chegar cortado. A minha auxiliar aqui diz que consegue ouvir-te, mas eu não consigo.
Não sei o que Ah, se é? passa. Não será dos fones? Consegue ouvir-me? Mais alguém Eu, consegue ouvir-me ali? Laurindo, estás nos a ouvir? Ok, mas eu não consigo ouvi-lo, não sei o que se passa. Eu consigo ouvir o doutor Patrício. Uhum. Então, o Wagner é que está com problemas. São as coisas da Também estou ciência, ouvindo da bem. técnica, às vezes nós temos esses problemas, é normal que acontece. Estou a ouvir bem o doutor Patrício. O Eu Wagner. consigo ver os Obrigado. dois. Consigo ouvir os dois. Ah, é? Hello? Eu também Agora. ouço os dois. Eu ouço os dois, eu também, né, eu tenho um retorno bem, Meu auxiliar. bem alto do Não, Wagner. não consigo ouvi-lo. Talvez pudesse usar o dispositivo da sua auxiliar, né? Já que não vai fazer a apresentação. Ai, ai. E agora? Eu vou roubar aqui as ferramentas da minha auxiliar. Pois bem, a dona Vaiti. Ainda dizem que as mulheres não mandam no mundo. Né? Estão a ver Falei. como é que estão as mulheres. Ela é que está com tudo. Até quando há o erro da ciência, a mulher corrige. Hein? Por isso temos Tem que que dar ser, tudo. tem que ser. Há quem defende que Deus seja mulher. A vida vem de nós. Eu já não duvido de nada. E agora? E nós lhes demos Este é outro mas tema. E agora, estás a Vamos ouvir? agendar, vamos Ok, conseguem me agendar. ouvir? Nós estamos a ouvir. Ok. Já nos Então, eu estou consegue aqui na ouvir? UEA Chiloia. Oh, está bom. Estou aqui na UEA Chiloia. Vão me Exato. ouvir, vão me ver duplamente. Essa dupla Então, função. Pois, eu estava a falar da desculpa, deslocação que pode- existe, as deslocações que Desculpa, pode existem das repetir a- corporações, as deslocações que existem das corporações trazem também consigo todo aquele ritual que eles como tal têm. Estamos a referir à cultura empresarial, à política empresarial e tudo mais. Para territórios, espaço onde eles vão, eles encontram a cultura nativa, já a cultura própria do cidadão, né? Vamos dizer, vamos para o Vietnã, o vietnamita tem a sua forma de estar, vamos para Angola, o angolano tem a sua forma de estar. Estamos a falar a cultura como um todo, como princípios e valores de comportamento, que muitas das vezes depois choca com a cultura empresarial e a política empresarial da corporação. Ali, como é que o processo vai ser feito? Vai se adaptar à cultura ou vai ter que resgatar, né, ou continuar a impor os padrões dele corporativos para que os outros se adaptem independentemente da cultura deles? Como é que faz muito o boa processo? questão. Esse é um dilema. Então, existem alguns conceitos que é a transformação de processo, a atualização de processo, existem um que é a reengenharia, né? A reengenharia, no caso, não muitas das vezes não é um processo não tem muito a ver com a engenharia como tal, mas é uma reengenharia que é bem mais disruptiva, é abrupto. Ela vem se desfazer de quase tudo que já era feito e traz algo novo e as pessoas têm que se adaptar. Isso muitas vezes, de tempos em tempos, acontece e nem sempre é só quando há uma mudança cultural, algo parecido. É muito boa a questão. A gestão de processos, que com maturidade certa leva a gestão por processos, ela não é uma fórmula mágica. Ela não é uma fórmula mágica. É algo que vai se construindo. E como algo que vai se construindo, é importante que o gestor de processos ele estude, se adeque, se atualize para dar resposta a cada desafio. E que ele seja sensível a cada proposta. Muito importante que seja sensível a cada proposta e entre dentro das metodologias e plano estratégico, uma maneira de congregar todos. É claro que nós não vamos com tudo, não vamos com todos. Tem que
muito bem claro aqui que os maior eficiência, alinhamento com os objetivos, maior qualidade, foco no cliente. Essas são as coisas mais importantes para uma gestão por processos. Tudo aquilo que nós podemos aproveitar e melhorar dentro daquilo que já existia, nós levamos. Aquilo que não puder será eliminado. E as outras coisas são adaptadas. Então, é um mundo é um mercado que nós vemos. Antigamente a gente falava daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, o profissional vai ter que se adaptar. Hoje em dia nós estamos a ver que daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, o profissional tem que se adaptar, porque as coisas estão a mudar, o ambiente. Então, as empresas, elas hoje em dia sabem muito bem que se elas quiserem se manter no mercado, vão ter que procurar sempre novas formas de fazer as coisas. E os processos ajudam nisso. Então, não é uma fórmula mágica. Há muitos fatores que têm que ser levados em consideração na implementação de um processo. Existe o respaldo, o empoderamento do corpo diretivo, que é muito importante, que é para a gente estabelecer um processo. Então, e tem a ajuda das ferramentas, mas é muito importante ter a sensibilidade do que já é feito. Eu costumo dizer, desculpa a expressão, que o processo não é uma coisa para vomitar nos colaboradores, pronto, está aqui, essa é a fórmula mágica, tomem, e é assim que as coisas vão acontecer agora. Tem que entender o contexto, tem que procurar coletar, né, aquilo que eu falava do is, como é, e para a gente chegar no to be, como fazer. Nem sempre agrada a todo mundo, então aí vem a questão das motivações. As motivações podem ser as metas compartilhadas, podem ser os bônus e o sucesso da própria empresa em si. E quando não for suficiente, muitas vezes o respaldo o respaldo da diretoria, da gerência é muito importante, ele comprarem a ideia de uma gestão orientada por processo, uma gestão forte de processos, para acreditar que isso leva ao sucesso, que é para fazer com que os funcionários deem resposta e respeitem os processos de acordo com não ultrapassar as janelas permitidas. Então, não sei se me fiz perceber da melhor maneira. Mas sim, só que ficam umas coisas por aclarar, né? Como se diz, questionar não é roubar, nem muito menos é chatear. Eu ia fazer o seguinte questionamento para continuarmos com a conversa. Mas antes disso, deixa eu perguntar se alguém tem alguma coisa, porque eu só estou a pôr as minhas questões exatamente para não ficarmos nesse vácuo, né? Bom, ninguém está... Então, pronto, Wagner, o que eu ia perguntar é o seguinte, continuando ainda na deslocação e encontrando outros princípios, outros valores, vamos imaginar, o muçulmano reza 3 vezes por dia. Ora, se a IBM, a secção que tiver num país muçulmano, todo mundo parar 3 vezes por dia para poder rezar, é lógico que vai ter uma quebra no seu ritmo produtivo, consequentemente na produtividade, e ali estamos a falar também na baixa de lucros e por aí afora, né? Então, tudo em cascata. Quando eles fizerem essa deslocação, será que eles vão impor a cultura empresarial de que não podemos parar, não tem motivo, chocando com o princípio da cultura do país em questão, ou vai arranjar soluções como muitos, ou não muçulmanos, ou por uns que é para depois fazer, rezar antes, rezar depois, isso que há bocado estava falando na flexibilidade, encontrar ferramentas para adaptação, né? Se já não é uma ferramenta, se não é uma varinha mágica, de facto vão ter que arranjar algumas maneiras para poder se sobrepor todos esses handicaps que surjam, né? Mas pronto, é só uma conversa, não é algo que seja Sim. obrigatório. Não, eu acho interessante a provocação. Com relação a isso, né, deixar aqui claro uma coisa, né? Entramos naquela questão de cliente e consumidor, né? Quem é cliente, quem é consumidor. Não sei se o Dr. Patrício está conectado com essa lógica. Eu Tem bem sou claro cliente, a lógica, eu até sou produto do Facebook, os meus dados estão aí para ser vendidos, nem saber. Já sou até mercadoria. Uhum. Certo. Nós, por exemplo, temos eu tenho um conceito até, e falo sempre, por exemplo, com a minha irmã, que é assim, nós
existem o consumidor, né? No caso, nós temos crianças pequenas cá em casa, que eles são os consumidores da escola, mas a cliente é a mãe, né? Que toma a decisão dele vai. Então, a escola tem que agradar a mãe, não eles. Então, eu trago isso por quê? Porque, apesar de tudo, eu, como gestor de processo, o meu cliente é a gerência, que no caso pode ser que contratou, né? Uma empresa consultora externa, ou eu estando lá dentro como gestor do processo. E os consumidores são aqueles intervenientes no processo, certo? Meu celular estava aqui. Ok. Então, consegue me ouvir bem, né? Ouvimos, eu hoje, pelo menos, tudo bem. Hoje. Está me ouvindo? Ótimo. Então é isso. Sendo ele o cliente, eu posso recomendar, apoiar, mas existe sempre um planejamento estratégico que vem de cima. E a gente busca encontrar soluções para esse planejamento. Nós já assistimos questões como a Google na China e outras empresas que sofreram com essas, ter que repensar a sua estrutura organizacional de acordo com o país onde atuam. No caso da Google, tentou se adequar às políticas dentro da China, depois se retirou. Há outras que tentam travar, e há outras que se adaptam, por exemplo, né, que chegam num país. Existe também não só questão cultural, mas também questões políticas. Há países que, a ver agora a Uber. A Uber começou já a perder algumas ações contra sindicalistas na Europa. Não sei como é que está Portugal, mas pelo menos na Inglaterra, a Uber já vai ter que pagar alguns subsídios aos motoristas da Uber. Então, quer dizer, o princípio do negócio, ou a forma da Uber de negociar, é que ela não tem encargos com um motorista, né? O motorista ganha lá os seus 80%, se responsabiliza pelos custos e tal, mas agora existe essa questão também política, que é a questão. Então, a empresa vai ter que pensar, né? vai consultar, talvez umas consultam, outras não, gestor do processo, e dizer, não, nós vamos atuar aqui, e o gestor do processo vai procurar articular no meio disso, porque isso é muito importante, porque ele é o seguinte. E voltando ao exemplo de futebol, se tu és um treinador que jogas a defensiva no time onde estás, quando tu vais a Barcelona, lá a coisa funciona um pouco diferente. A cultura, ela diz, aqui nós é atacar, atacar e atacar. Então, tu vais ter, ou vai se adaptar ou não vai ser contratado ali. Então, acho que são coisas que mudam muito. Ainda não existe uma prática assim que se diz, não, taxativamente, isso vai fazer funcionar, isso não vai fazer funcionar. Depende muito do que a empresa, a nível estratégico, a nível executivo, pretende, o que busca alcançar, como ele busca dar resposta a isso, e a partir dali o gestor do processo vai buscar algumas soluções, vai buscar se adaptar, mas nunca é garantido, não existe varinha mágica. Não sei se me fiz perceber. Fez perfeitamente. E eu até ia na esteira do que disse, apanhar um gancho que deixou. Falou do futebol, no caso, que a mudança de um sítio para o outro implica que uma pessoa tem que se adaptar, o ser humano como tal. Aqui eu ia referir exatamente o exemplo dos angolanos. Os angolanos trabalham nas empresas petrolíferas. Eles, quando põem o pé na sonda, cumprem com todos aqueles protocolos e procedimentos da política corporativa que a empresa tem, né? Não deitam lixo no chão, não fazem isso, não falam alto, dormem às tantas horas. Mas, em contrapartida, basta pôr o pé no aeroporto depois de virem com o helicóptero e já estão outra vez inseridos de pé, de corpo e alma, exatamente, esquecendo aquilo tudo. Então, essa flexibilidade, vamos assim dizer, de um ponto para o outro, do coisa, pode atrapalhar de certa maneira, né? A pessoa vai absorve procedimentos, mas que depois não consegue. No futebolista é fácil, mas agora, para o angolano, 28 dias fica como se fosse alguém, e depois outros 28 fica de forma diferente. Tudo isso Dupla são personalidade, nós temos essa capacidade.
Mas dupla isso vai personalidade. aplicar na produtividade, né? Por que não se faz uma coisa que a pessoa fica única, né? É verdade. Muito Pois interessante. é, Eu estou aqui acompanhado, doutor Patrício. Primeiro, queria aproveitar Bem-vindo, também Garrido. para... Então, meu parceiro, Estou meu aqui, eu nunca colega. saí. Eu Ah, estou aqui, é? nunca saí. Primeiro, queria parabenizar o Wagner. Teve brilhantemente bem. Eu consigo identificar e estive a fazer comentários privados com a pessoa que nos meteu em contacto, quando não vale a pena publicitar. Eu consigo identificar no nosso irmão um potencial brutal para desenvolver um segmento de negócio em Angola, e inclusive, mais do que isso, para ajudar na construção de novos modelos e processos dentro de muitas organizações, principalmente no setor público, que é uma lástima. Era interessante e seria importante que nós, Angola de Saber, pudéssemos desafiar as estruturas de direito, seja executivos. Podemos até começar em municípios ou outras estruturas que tenham gestores públicos com alguma sensibilidade e mostrar que a aplicação de processos seria uma mais-valia para a comunidade toda à volta dos serviços. E daí nós podemos, sim, usar aquela máxima da Umbala, o nosso Ngana Soba, que é o doutor Patrício. Aqui na Umbala tem um Soba, Wagner, só para saber, nós somos uma Umbala, apesar de virtual, tem um Soba, e o nosso Ngana Soba tem que nos ajudar a projetar esse tipo de situações. Mas eu não sou o Nós titular aqui... do Poder Executivo, sou Mas é assim que começam as discussões. Nós provocamos, levamos isso à discussão pública, incentivamos, e depois alguém vai ver que temos, sim, necessidade de trazer, de fazer mudanças, e essas mudanças, de certeza que vão acabar por ajudar o desenvolvimento comunitário, da comunidade toda. Era esse contributo que eu quis dar. Olha, obrigado, Garrido. E aqui deixo já também o repto para quem está aqui. Acho que tem aqui pessoas que são analistas de perfil comportamental, e partindo desse princípio seria bom fazer uma ligação entre o que o Wagner sabe e o que eles têm como ferramentas, e, se der, mesmo a partir de agora, estabelecer algumas pontes para ver o que é que se pode fazer, porque, de facto, é um nicho de negócio que está aqui, que pode ser bastante bem explorado e com retorno bom. Eu não diria que iria para o Estado. O Estado, eu não sou desses que o Estado vai resolver isso, né? Uma questão muito simples. O Estado está preocupado. Olá, doutor Patrício, fazer... rapidamente. Está aqui o Leitão Antônio, que é presidente da Associação dos Gestores e Administradores de Angola, e quer contratar já o nosso palestrante. A gente faz a ponte, não tem problema. LPA. A gente, sim, senhora, a gente faz a ponte. Tem o primeiro contato. A Umbala faz isso. A Umbala ajuda pessoas a fazerem consultas com médicos de especialidades que muitas das vezes são difíceis de se encontrar. E a Umbala também consegue conectar a pessoas, processos e projetos. Está aqui, Wagner, parabéns. Vamos passar o seu contacto ao Leitão Antônio, que é presidente da Associação dos Gestores e Administradores de Angola, e quem sabe daí não sai também uma interação. Doutor Patrício, deixa ajudá-lo. Acho que já estamos de forma natural a entrar na terceira fase, que é o Conversa Fiada. Já, eu acho que sim. De maneira que, pronto, mas eu estava a continuar falando naquilo que tu disseste, dá-me só um minuto antes de tu continuares. Eu estava a ver o papel do Estado. Eu não acho o Estado aqui bem-vindo, assim, né? Porque ele é regulador e ele deve aparecer ou a reboque do que já está feito, porque pegar ele e fazer fica complicado. E se não está regulada essa atividade, suponho que, por inerência de outras atividades, ela pode ser muito bem regulada e começada. O Estado vai vir a arrasto depois de fazer-se alguma coisa. Então, quem tiver disponível, olha, tem aqui uma ponte, tem aqui já um foco que se pode pegar, e se for fazer com o Estado, os processos de Estado são muito complicados, né? Eu vejo para se tratar um passaporte ou para fazer alguma coisa. Eu vou-vos dar um exemplo clássico. Eu já vi uma instituição, não vou dizer qual, que tinha a direção de finanças no Maculusso, o tesoureiro estava na Marginal,
né? E o outro diretor estava no quilômetro 13. Ora, que processo é que pode existir? Que gestão pode existir aqui? Se estão tão dispersos. E era uma instituição ligada mesmo à finança, né? Então, alguém que fizesse alguma coisa ia para o Maculusso, depois ia para o 13, depois é que vinha para o tesoureiro, na marginal. Não estamos a fazer nada, quer dizer, é para ver o Estado aqui, possivelmente não. Acho que tem nicho de mercado com outras pessoas mais pequenas e o Estado depois pode vir a reboque, ele próprio também vê que está a ficar para trás e a partir dali conseguir fazer uma coisa. Senão ele vem com aqueles truques como simplifica. O simplifica não é mais nada senão só uma forma de querermos simplificar de facto aqui alguns movimentos do processo, mas que no fundo só tiraram a quantidade de papéis que se pede. Continua a ficar difícil tratar um documento que devia ser em um dia, fazer em 3 dias, porque o problema não está em tirar os papéis. Os papéis até podem sair, já ajuda, mas está no processo dentro, para que quem receba o documento do bilhete de identidade não tem que ser aquele que depois demora e põe ali, vem às 19, vem às 20 e sai às 14, sai às 12, sai às 13, e se ele não tiver, depois já ninguém faz. Então, o problema não está ali nas pessoas que estão nos processos, que é para se poder um BI não fazer 30 dias. A gente estava a contar que tirando os documentos ia demorar menos, mas o problema não está nos documentos, afinal, está no processo. Sim, Exatamente. realmente. A questão está no processo. E se nós pensarmos, acho que o Estado ele poderia ser um dos maiores interessados, né? Mas, infelizmente, eu talvez tenho que dar razão ao Dr. Patrício quando diz que ele vai vir só a reboque. Mas nós paramos para pensar o Estado como algo de interesse público e todos nós somos obrigados a participar do serviço. Há 2 questões que são muito importantes para o Estado, que é a questão de eficiência e transparência. E você tendo processos bem estruturados, uma visão que busca indicadores, né? Busca a coleta de dados, de informação e tomar decisões a partir efetivamente dos dados e indicadores, seriam beneficiados e nós todos seríamos mais beneficiados, porque o Estado tem qualquer órgão do Estado tem que saber dar resposta a questões a qualquer momento, e principalmente há que haver transparência desagregada. Nós temos muitas camadas, imagina quantos dados deve ter para se avaliar. Então, quando nós pudermos buscar a raiz do problema, vamos descendo as camadas uma a uma e a partir dali conseguimos detectar onde estão as falhas, né? Mas isso aí já são outras conversas. E são outras conversas, e agora começamos com a terceira parte do Umbala de Saber, que é a parte mais descontraída. E a partir desse momento, tudo que falarem é por vossa